Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos chegando com o 28º devocional da família. Desejo a todos em Cristo Jesus que a graça e o poder de Deus esteja na vida conjugal e familiar de todos aqueles que estão a me assistir pela primeira vez, mas principalmente na vida daqueles que se tornaram parceiro do canal. No 28º devocional da família, o tema é: nosso Deus é poderoso. Nós servimos um Pai celestial que tem todo o poder no céu e na terra. O Deus que instituiu a família é poderoso, suficientemente capaz de nos conceder vitória através do seu poder diante das adversidades da vida, diante dos problemas que nós, como servo de Deus, enfrentamos no relacionamento conjugal e familiar. Mateus capítulo 6, verso 13, é o versículo da palavra de Deus que diz assim: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Na meditação do devocional 14, abordamos o reino de Deus aplicando a vida familiar. Nós abordamos a importância do reino de Deus aplicando ao contexto conjugal e ao contexto do relacionamento familiar. Aqui fica o ensino sobre a oração. Jesus cita mais uma vez o reino e acrescenta mais duas palavras importantes: poder e glória, porque o teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Teu é o reino, poder e glória pertence ao Deus eterno. Segundo o texto de Mateus, é possível afirmar que a oração termina como começa, com louvor ao Pai Celestial. Começa com a santificação, ou seja, santificado seja o teu nome, e termina reafirmando que o nosso Pai reina e é poderoso e glorioso para nos dar vitória. É uma reafirmação da grandeza de Deus. Quando oramos, o teu é o reino, poder e glória, afirmamos que o nosso Deus, o nosso Pai, controla os fatos e o destino de nossa vida. Ele tem na palma da sua mão o controle de todas as coisas. O próprio Deus, chamado também pelos teólogos de onisciente, onipresente e onipotente. No seu poder, na sua majestade, ele controla todas as coisas, ele tem a nossa vida na palma das suas mãos. E isso nós observamos na palavra de Deus. Ao reafirmar o poder de Deus em nossa vida particular e na espiritualidade da família, dizemos que o conhecemos como o poder supremo, que dita o curso total da nossa vida e de nossa família. Ele se destina como aquele que dirige a história da minha vida, da minha família e da minha nação. Absolutamente nada, mesmo nada, foge do controle do Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, que é o Pai Celestial, que é o Deus da família, ele tem na palma das suas mãos o controle de tudo. Ele sabe o que está acontecendo na sua família, mas é bem interessante nós entender que mesmo ele sabendo, ele precisa ouvir dos nossos lábios aquilo que nós precisamos. Isso está baseado na palavra de Deus. Quando Jesus entrava em Jericó, tinha um cego clamando à beira do caminho. E quando Jesus parou, ele chegou para o cego e perguntou: o que tu queres que eu te faça? A pergunta é: Jesus não sabia que o cidadão era cego? Era o cego Bartimeu, um homem que não tinha capacidade de ver? Claro que ele sabia, porém ele queria ouvir dos seus lábios aquilo que ele desejava. É interessante nós atentarmos para isso, porque diante das adversidades da vida, nós devemos colocar diante do Senhor, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso e tem capacidade para nos socorrer. Mas mesmo sabendo na sua onisciência que Ele sabe de tudo, precisamos colocar diante dEle aquilo que nós necessitamos.
Estamos em família fracos e desanimados. Fortalecemos-nos no Senhor e na força do seu poder, como está escrito em Éfesos capítulo 6, versículo 10. Mesmo passando por momento de dificuldade, porque o próprio Jesus nos fala dizendo: filhinho, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. O nosso mestre venceu por nós, e em Cristo Jesus nós somos mais de que vencedores. Nós estamos vivendo em tempos em que a família está sendo bombardeada pela ação maligna, tanto de Satanás, como a ação do próprio mundo, que oferece coisas que têm sido muito mortal para a própria família que nós temos. Existem coisas que nós temos trazido para dentro do nosso próprio lar e para o nosso contexto familiar que tem trazido grandes prejuízos. E nós sabemos que existem famílias que estão passando por momentos de tribulação, de dor e de sofrimento. Porém, em Éfesos capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: fortalecemos-nos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder de Deus que nós vencemos todas as adversidades da vida no contexto do relacionamento conjugal e familiar. Por quê? Porque o Deus eterno que instituiu a família, ele é o mesmo Deus que nos capacita, nos orienta e nos fortalece para vencer os momentos de crise, de dor e de sofrimento que todos nós enfrentamos, tanto no relacionamento conjugal como no relacionamento familiar. Lembramos da palavra de Jesus. Olha o que diz em Mateus capítulo 19, versículo 26. Ao homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez para você seja impossível resolver o problema que está acontecendo na tua vida conjugal e na tua vida familiar. Mas se você chamar Deus para dentro de casa, como escrito está em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, quando Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus quer morar na tua vida, no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento familiar. Ele não quer ser apenas um hóspede, ele não quer apenas passar um momento, ele quer estar lá diariamente, diuturnamente, te fortalecendo, te capacitando para vencer todos os momentos difíceis da vida. Sentimos que a situação familiar está aparentemente perdida, que não há saída. Lembramos-nos da palavra de Sofonia: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio poderosamente para salvar. Sofonia, capítulo 3, verso 17. Lembre-se disso. Lembre que o Deus eterno está contigo nesta batalha. Lembre que o Deus eterno foi que instituiu a família. Lembre que o Deus eterno é poderoso, suficientemente capaz para nos dar vitória diante de todas as adversidades que, como servo de Deus, iremos passar. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.